dispor da autoridade. Às 15 horas de 28 de abril de 1889, nasce em Vimieiro, um pequeno povoado de Santa Combadão, António Oliveira Salazar. O pai, António Oliveira, era feitor de um rico proprietário da região e membro da Confraria da Misericórdia de Santa Combadão. A mãe chamava-se Maria do Resgate Salazar e da mãe herdou o nome de Salazar na pia batismal em maio desse ano. Cresce como todas as crianças, mas é franzino e taciturno. Tem 2 irmãs. Termina a 4ª classe, ingressa no Seminário de Viseu em outubro de 1900, onde permanecerá durante 9 anos. Dirá mais tarde, a propósito deste tempo de clausura, onde tem como colega Mário Figueiredo, seu amigo até aos últimos dias, e durante muitos anos presidente da Assembleia Nacional e líder dos ultras do regime. Mesmo que eu tivesse tido a infelicidade de perder a fé, eu nunca esqueceria os bons padres que me sustentaram quase gratuitamente durante 8 anos e aos quais eu devo o melhor da minha formação moral e da minha disciplina intelectual. Em 1908, com 19 anos, recebe as ordens menores. Em 1 de fevereiro desse mesmo ano, dera-se o regicídio. Dom Carlos e seu filho foram abatidos por Costa e Boiça no Terreiro do Paço. Começava então o declínio da monarquia. Ainda nesse ano, Salazar, já saído do seminário, dá explicações e é prefeito no Colégio Via Sacra de Viseu. Em 1910, quando a República se implanta, inscreve-se na Faculdade de Direito em Coimbra. Vai habitar numa república com Gonçalves Cerejeira, futuro patriarca de Lisboa e um dos grandes elos afetivos até ao fim da sua vida, a par de Maria, a empregada da República de Convento dos Grilos, que mais tarde o acompanhará como governante em São Bento até à sua morte. Além de Cerejeira, nessa altura professor da Faculdade de Letras, residia no antigo Convento dos Grilos com Salazar, o então assistente de Direito Mário Figueiredo. Em Coimbra, Salazar entra na vida política. Adere ao Centro Académico da Democracia Cristã, seguidor da orientação de Leão VIII, fundado em 1910 por António Francisco Cordeiro. Funda o semanário O Imparcial, onde escreve com o pseudónimo Alves da Silva e onde colabora também Gonçalves Cerejeira. Portugal, após profunda polémica que debilita a República, aceita participar ativamente em nome da defesa do Império Colonial na Primeira Grande Guerra Mundial nos campos da Flandres, onde se destaca como militar Gomes da Costa. Em 1917, Salazar é nomeado professor assistente da cadeira de Ciências Económicas. Em 1918, Sidónio Paes, militar com grande popularidade em todo o país, porta-voz da rejeição das práticas partidárias da Primeira República, instaura um regime presidencialista, suprime algumas liberdades e é morto no Rossio. Com ele e após ele, reacendem-se as veleidades de uma restauração da monarquia. Reina a perturbação na República. Em 19 de outubro de 1920, na chamada Noite Sangrenta, entre muitas mortes, uma ressalta. A do herói da Rotunda, da instauração da República, Machado dos Santos. Carmona, que fora ministro de guerra em 1921, em pleno tribunal que está a julgar os implicados na revolta militar de 18 de abril de 1925, clama: a pátria está doente. É necessário salvá-la. Salazar continua em Coimbra. Em 1921, aceita ser candidato pelo Centro Católico de Guimarães. É eleito. Assiste a uma única sessão legislativa em São Bento, pede a sua demissão de deputado e regressa de comboio à cidade universitária. Uma profunda divisão fere a família republicana. Um setor importante da classe militar pensa que a culpa é dos partidos.
Em 26 de maio de 1926, às 6 da tarde, o proclamado herói da Flandres, Gomes da Costa, vai esconder-se num colégio dirigido por um jovem professor, Manuel Múrias, colaborador da época, Quotidiano Monárquico. Daqui, parte para o Porto e faz o levantamento das tropas em Braga, chamada a Cidade dos Arcebispos, enquanto Oscar Carmona se rebela em Évora. No Porto, Gomes da Costa arenga aos oficiais, antes de seguir para Sul. Justifica a sua revolta. Todos os partidos se apostavam em rebaixar o exército, em matar a nação. Então revoltei-me, por mais não poder com tantas afrontas. Fizeram pouco do exército. Quem quiser vir comigo, tem-me à sua frente. Gomes da Costa entra triunfalmente em Lisboa. Quando sai de Braga, o recém-fundado PCP preparava o seu primeiro congresso. Para os historiadores, o 28 de maio foi uma espécie de albergue espanhol onde cabiam monárquicos conscientes de restaurar a monarquia, integralistas, membros do Partido Radical, conservadores, nacionalistas, republicanos convictos e ex-sidonistas. A 12 de junho de 1926, assume a pasta das Finanças, cargo que abandona dias depois, alegando falta de condições políticas. Sobre ele, escreve então, a Época, Diário Católico e Monárquico. Confirma-se a notícia de haver aceitado, depois de reiteradas instâncias, a pasta das Finanças o Sr. Dr. Oliveira Salazar. Congratulamo-nos com este facto. O Dr. Oliveira Salazar é um professor que tem doutrina, que possui diretrizes de pensamento e de ação, não se limitando a reproduzir doutrinas alheias. Completamente estranho a partidarismos políticos, de uma firmeza e inteireza de caráter que o tornam inacessível a qualquer tentativa de desvio do caminho que em sua consciência entenda dever seguir. Salazar regressa a Coimbra. Ainda nesse ano morre em Santa Combadão a sua mãe, a maior ligação afetiva que teve na vida. Tanto Mendes Cabeçadas, o primeiro presidente do governo, como Gomes da Costa estarão pouco tempo no poder. Gomes da Costa será conduzido a Caxias e daqui desterrado para os Açores, onde morre cheio de ódio contra Salazar e Carmona. Feito general, mais tarde foi glorificado como marechal. No ano seguinte vai a Paris e segue para Liège, onde se encontra com Gonçalves Cerejeira e Dinis da Fonseca no Congresso da JOC, Juventude Operária Católica. De regresso a Coimbra, passa por Lourdes. Só mais uma vez, durante a sua vida, sairá do país para se avistar com Franco em Sevilha. A revolta de fevereiro de 27, no Porto, tinha sido derrotada. Os seus dirigentes são presos, desterrados ou exilam-se. Oscar Carmona ascende à presidência da República e o coronel Vicente Freitas é nomeado chefe do governo. Salazar aceita regressar à pasta das Finanças e toma posse a 27 de abril de 1928. É então que profere a célebre frase: "Sei o que quero e para onde vou". Salazar exige reforço de poderes e é-lhe concedido o direito de veto sobre qualquer aumento de despesas dos outros ministérios. De 1928 a 1930, trava um combate vitorioso contra o republicanismo conservador. Já no preâmbulo ao orçamento para 1928-29, defende acabar com o déficit orçamental, estabilizar o câmbio, consolidar a dívida, reorganizar o crédito e, em último lugar, promover o fomento. Ainda em julho de 1930, lança a concepção do Estado Corporativo. Os anos de 30 a 32 são de clarificação política. A 30 de julho de 1930, na sequência de um discurso de Salazar, são lançadas as bases da União Nacional,
Mais do que um partido, um movimento cuja fundação será formalizada em maio de 32 e Salazar escolhido como primeiro presidente da Comissão Central. Carmona, em 5 de julho de 1932, chama à presidência do Conselho de Ministros Oliveira Salazar. É esmagada a revolta da Madeira, uma das últimas tentativas dos militares em derrubar a ditadura. De 1932 a 1934, dá-se a institucionalização do regime. Salazar tem o apoio militar garantido por Carmona e desenvolve e fomenta uma base social de apoio. É aprovada uma nova Constituição, promulgada em 11 de abril de 1933. O primeiro Congresso Nacional, a 26 de maio de 34, em Lisboa, resulta na consagração definitiva de Oliveira Salazar como o homem da ditadura a quem foram conferidos plenos poderes. Os partidos políticos são proibidos, bem como a maçonaria, cujo grêmio lusitano é mandado encerrar. É confirmada a instauração da censura criada à Polícia Política PVDE, mais tarde PIDE. Salazar lança os princípios da sua revolução política. Recusa do demoliberalismo, recusa da liberdade e da soberania populares, enquanto conceitos legitimadores do regime, a defesa do nacionalismo corporativo, a necessidade de um Estado forte, de um intervencionismo económico-social, do imperialismo colonial, consubstanciado no ato colonial de 1930. Este programa só seria possível em ditadura e com a supressão total das liberdades políticas, a submissão do exército e a criação de mecanismos de repressão. Nos encontros com António Ferro defende: a ditadura aproxima-se da ditadura fascista, pelo reforço da autoridade, pela guerra declarada a certos princípios da democracia, pelo seu caráter nacionalista e pela sua preocupação de ordem social. Oficiais e soldados, gentes do Minho e de Portugal. Faz hoje 10 anos, nesta mesma cidade, às ordens de Gomes da Costa, cujo otimismo e valentia quase não eram virtudes, porque brotavam espontaneamente da alma, como exigência da própria natureza, exército português desencadeara um movimento, triunfante sem luta, glorioso sem sangue, porque na verdade a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. E começou a nova era. Eis agora o que se passou. Às almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia, o sentimento patriótico, a organização corporativa e o império colonial. Consolidado o regime, nos 10 anos da Revolução do Estado Novo, submetidas as Forças Armadas, sedimentado o movimento político, a União Nacional, Salazar sente a necessidade de criar uma organização de juventude e uma força paramilitar repressiva, uma espécie de milícia do regime.
A Mocidade Portuguesa nasce em 1936 por obra e graça do Ministro da Educação, Carneiro Pacheco, e sob inspiração e com ligações estreitas à juventude fascista italiana, os Balilas, e às juventudes hitlerianas. Os instrutores são alemães enviados expressamente a Portugal. A Mocidade Portuguesa era obrigatória dos 7 aos 14 anos e os seus membros usavam um cinto cuja fivela ostentava a letra S de Salazar. Na justificação oficial da sua criação pode ler-se: seria dada à juventude uma organização nacional e pré-militar que estimularia o desenvolvimento integrado da sua capacidade física, a formação do caráter e a devoção à pátria, e que a colocaria em condições de concorrer eficazmente para a sua defesa. Marcelo Caetano foi seu comissário num dos períodos áureos de 1940 a 44. A mocidade iria perdendo importância, já em lenta agonia no 25 de abril. Já a Legião Portuguesa, nascida em setembro de 1936, manteve-se ativa até ao 25 de abril, a que ainda tentou resistir. Com Góes Mota na sua presidência nos anos 50, transformou-se num Estado dentro do Estado. Chegou a ter 120 mil membros espalhados pelo país, em todas as classes sociais. Eram informadores da aldeia mais pequena à fábrica. Eram a tropa de choque e provocação nas manifestações da oposição. Eram elementos ativos nas fraudes eleitorais. Chegaram a disputar com a própria PIDE a recolha de informações. Participam com oficiais do ativo no Corpo de Voluntários, os Viriatos, dirigidos por Botelho Muniz na Guerra Civil de Espanha, ao lado das tropas franquistas. Oliveira Salazar, na única visita da sua vida enquanto estadista ao estrangeiro, encontra-se em Sevilha com Francisco Franco, a quem dera uma preciosa ajuda, não só logística, como diplomática e alimentar, com comboios de géneros alimentícios a partir de Lisboa durante os anos da Guerra Civil. Ainda em 1936, marinheiros revoltosos tentam apoderar-se de navios de guerra, entre os quais o Dão, cujo lançamento à água merecera a presença e discurso de Salazar, no intuito de se juntarem aos republicanos espanhóis. Serão derrotados e levados para o Tarrafal, o campo da morte lenta em Cabo Verde, onde estão presos os comunistas e anarquistas, e hão de morrer, entre outros, Bento Gonçalves, secretário-geral do PCP, e Mário Castelhano, dirigente anarquista. Em 4 de julho de 1937, ainda os militantes anarquistas tentarão liquidar Salazar, com uma bomba posta à entrada da sua casa na Bernardo de Lima, quando saía de ouvir missa na capela de um amigo. Será esta a última tentativa da oposição de eliminar Salazar pela força. Os discursos nacionalistas sucediam-se e qualquer efeméride histórica era motivo para grandes movimentações, como aconteceu com o 8º centenário da nacionalidade. Os 8 séculos da vida de Portugal. Passam séculos e o português a expulsar o Moro, a firmar a fronteira, a cultivar a terra, a alargar os domínios, a descobrir a Índia, a apostolizar o Oriente, a colonizar a África, a fazer o Brasil glória da sua energia e do seu gênio político. E não se sabe que homem, ideia, rasgo ou sacrifício há de pôr acima dos mais, a não ser exatamente o facto fundamental e primeiro de haver a raça portuguesa estabelecido o seu lar independente e cristão nesta faixa atlântica da península. Não somos só porque fomos, nem vivemos só por termos vivido. E quando dentro de pouco subir no alto do castelo a bandeira sob a qual se fundou a nacionalidade, veremos como o penhor que confirma a nossa fé, a cruz, a abraçar, como no primeiro dia, a terra portuguesa. Viva Portugal!
Leitor assíduo de Maurras, Salazar confessa a António Ferro, o homem forte do regime na área da propaganda, a sua admiração por Hitler. Diz ele: a Europa deve-lhe um grande serviço de ter feito recuar, com uma energia surpreendente e músculos de ferro, as fronteiras do comunismo. Salazar consegue uma neutralidade que permite que Portugal não se envolva no conflito e Lisboa se torne na placa giratória da espionagem do eixo e dos aliados. Esta neutralidade não esconde uma preferência dos setores mais radicais do salazarismo pelas posições de Hitler e do fascismo italiano. Judeus, vindos de toda a Europa, incluindo Carlos de Gulbenkian, desembarcam em Lisboa antes de partirem para os Estados Unidos da América. A assinatura da Concordata, em 7 de maio de 1940, assinala o reconhecimento, por parte do Estado Novo, dos direitos da Igreja condicionados durante o tempo da Primeira República. No apogeu do salazarismo, é organizada a Exposição do Mundo Português em 1940, no dia em que a França se rende à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial tira impacto à exposição. Portugal esperava muitos visitantes estrangeiros. Salazar decreta a amnistia dos centenários. Alguns dirigentes do PCP regressam do Tarrafal. Começa a reorganização do Partido Comunista. Os regressados trazem instruções da Organização Comunista Prisional do Tarrafal de desconhecer e agirem à margem da direção do PCP então existente. Cansado Gonçalves, Vasco de Carvalho, Velez Grilo, considerados na altura como o grupelho provocatório. Álvaro Cunhal sai em 1940 da prisão e entra na reorganização e torna-se o motor da transformação do PCP na força política mais influente da oposição. Adquire uma implantação ímpar no operariado, na intelectualidade e no movimento estudantil. Com a vitória dos aliados e a derrota dos regimes fascistas do eixo, renasce na oposição a esperança de que Salazar tem os dias contados. O regime, num surpreendente golpe de rins, arregimenta manifestantes um pouco por todo o país para virem a Lisboa agradecer a Salazar a sua neutralidade e o facto de ter livrado o país da guerra. Era bem que vivêssemos juntos um momento de satisfação patriótica, depois dos perigos a que todos estivemos sujeitos e dos horrores que muitos houveram de sofrer. Era bem que eu pudesse agradecer, como homem de governo carregado de responsabilidades, a vossa parte da tarefa, a parte maior de trabalho, de ordem, de disciplina, de sacrifício durante os maus anos passados. Era bem que se pudesse ver, não à volta de um homem, de um governo ou de um regime, mas de um princípio de independência, fidelidade e honra nacional, a magnífica unidade que vós representais aqui. Graças ao descontentamento e à agitação provocados pela crise económica e pelo racionamento. As pressões internacionais sobre Salazar são grandes e num discurso de 7 de outubro, na Assembleia Nacional, marca eleições para o mês seguinte, para 18 de novembro. Diz Salazar: porque somos de opinião que não se pode governar contra a vontade persistente de um povo, este dirá se deve mudar de sistema. Para Salazar, este arremendo eleitoral não passa de uma mera formalidade para eludir as pressões internacionais. Não permite sequer o funcionamento de partidos políticos. Mesmo assim, é criado o MUD, Movimento de Unidade Democrática. Explode como um movimento à escala nacional. O país agita-se. Só em Lisboa há mais de 50 mil subscritores das listas. O MUD defende o adiamento do ato eleitoral por 6 meses, para que a oposição se pudesse organizar. Defende a permissão da organização de partidos políticos, a fundação de jornais e um novo recenseamento eleitoral. O então Ministro do Interior, Júlio Botelho Muniz, declara em discurso a 5 de novembro, algures no Norte: o Estado Novo não cairá nem a votos, nem a tiros. Em 1948, o MUD é declarado ilegal.
A apreensão das listas do MUD levará a centenas de detenções e demissões da função pública e do ensino. Mas os aliados preferem manter Salazar. Entrara-se no período da Guerra Fria, na bipolarização do mundo. Portugal não aceita o Plano Marshall para a reconstrução da Europa destruída. Em 1951, morre Carmona. Os ultras do regime tentam que Salazar ocupe cumulativamente a presidência da República e do governo. Salazar não aceita e propõe o general Craveiro Lopes, de que mais tarde se arrependerá ao ponto de, em 1958, contra o parecer de Trigo de Negreiros e de Marcelo Caetano, preferir a figura cinzenta do seu ministro da Marinha, Almirante Américo Tomás. Ainda em 56, no Congresso da União Nacional de Lisboa, os ultras endurecem mais o regime, contra uma linha de direita, mais reformista, que começa a congregar-se em volta de Marcelo Caetano. Os ânimos fortes, os maus tempos não destroem, antes redobram as energias. E como tanto para as nações como para os indivíduos, a vida é a luta, os que desistem de lutar são indignos de viver. Mas isto não se dirá de nós. Salazar prepara uma remodelação governamental que não desagrada às duas linhas em confronto no interior do regime. Estavam a chegar definitivamente ao fim os dias calmos do salazarismo. Os espíritos mais puros inquietam-se, perturbam-se, não sabem como orientar-se e repetem angustiadamente a pergunta de Pilatos ao próprio Cristo: o que é a verdade? A dúvida, em suas hesitações e desvairos, não permite trabalho eficiente. O espírito humano precisa de aderir à verdade, precisa de certezas para se orientar e agir. Nenhum Estado pode existir sem basear-se nelas, ou presumi-las definidas e aceites. Foi por isso que, ainda não tão largamente alastrada à crise atual, há precisamente 30 anos, nesta mesma cidade de Braga, eu senti a necessidade de proclamar as grandes certezas da Revolução Nacional. Porque o nosso movimento se afigura por vezes demasiado lento, muitos se perturbam com a acusação de imobilismo. Mas uma coisa é o imobilismo na ação e outra a estabilidade das concepções políticas. A verdade é por essência imutável e a adesão do espírito à verdade, ou seja, as certezas do espírito, são essenciais ao progresso das sociedades humanas. Em 1958, Henrique Galvão sugere a António Sérgio uma referência da oposição não comunista, o símbolo maior dos ceareiros, o nome de um candidato da oposição à presidência da República, Humberto Delgado, 52 anos, o mais novo general português no ativo. A 10 de maio de 1958 começa a campanha para as presidenciais, com uma conferência de imprensa no Café Chave de Ouro, em Lisboa. Humberto Delgado profere então uma frase que incendeia o país. Perguntado sobre o que faria a Salazar caso ganhasse as eleições, responde: obviamente, demito. Delgado tem recepções apoteóticas, com centenas de milhares de pessoas no Porto e em Lisboa, e por todo o país. O regime treme. As eleições são marcadas por evidentes fraudes. Humberto Delgado ganha, mas os resultados eleitorais são favoráveis ao candidato de Salazar. Juro manter e cumprir leal e fielmente
a Constituição da República, observar as leis, promover o bem geral da nação, sustentar e defender a integridade... O Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, no rescaldo das eleições, envia uma carta a Salazar a 12 de julho de 1958, tecendo violentas críticas ao regime. O Bispo do Porto é exilado. Também Humberto Delgado é obrigado a exilar-se. Pois agora teremos de pacientemente varrer a sementeira de ódios com que, por ato de outrem, a atmosfera do país se envenenou. Mas quero afirmar, com a fria serenidade habitual, que dessa ou de outra forma se há de restabelecer e rapidamente o ambiente de calma essencial à vida coletiva. Quero dizer que o faremos em todas as circunstâncias e pelo emprego de todos os meios ao dispor da autoridade. Entre 1958 e 1960, a PIDE prende perto de 1.200 pessoas, segundo os dados oficiais. Outros dados apontam para o dobro dos presos. Em janeiro de 1960, Álvaro Cunhal e mais dirigentes do PCP evadem-se do Forte Peniche e iniciam o combate ao chamado desvio de direita. O regime, em crescente isolamento nacional e internacional, entra numa crispação repressiva. Em janeiro de 60, o capitão Henrique Galvão, à frente de um comando de 23 homens, 12 portugueses e 11 espanhóis, apodera-se em pleno mar das Caraíbas do navio transatlântico Santa Maria, a que muda o nome para Santa Liberdade. Henrique Galvão tencionava chegar a Angola para ajudar os movimentos de libertação. Portugal está isolado internacionalmente. Salazar pede ajuda aos seus aliados ocidentais, mas nenhum atende ao apelo. Galvão negocia com o presidente do Brasil, Jânio Quadros, a entrega do navio ao Brasil e não ao governo português. É concedido asilo político aos assaltantes. Já no último ano da década de 50, na ONU, o clima era desfavorável a Portugal. Ataques sistemáticos dos países afro-asiáticos, apoiados pelo Bloco Leste, tornavam a posição de Portugal insustentável. Superavam em África os movimentos de libertação e independência. Para Franco Nogueira, ministro dos Negócios Estrangeiros, Portugal não devia dar informações, nem permitir visitas da Comissão da ONU a Angola. Às exigências das Nações Unidas, respondia Américo Tomás: a nossa resposta será sempre a mesma. Um seco e definitivo não. Culminando um processo que já se arrastava desde meados de 50, a 17 de dezembro de 1961, a União Indiana ataca Goa, Damão e Diu. Desobedecendo às ordens de Salazar, o governador Vassalo e Silva, que será destituído de todas as funções militares, rende-se em menos de 24 horas perante a desproporção numérica entre a força indiana e a força portuguesa. Salazar dissera: não prevejo possibilidades de tréguas nem prisioneiros portugueses, como não haverá navios rendidos, pois sinto que apenas pode haver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos. Salazar começa a política do orgulhosamente sós. Emoções das últimas semanas, sobreveio-me um acidente que me tirou a voz, ou pelo menos me não deixou a voz suficiente para uma leitura de certa extensão. Não devendo ser adiada a comunicação que o governo deve aos portugueses sobre a invasão e a ocupação de Goa pela União Indiana, não me pareceu haver outra solução que não fosse comparecer aqui, entregar na mesa a minha exposição e pedir ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional o obséquio de proceder à sua leitura para conhecimento
dos senhores deputados e do país. Sua Excelência dará ao documento, na sua leitura, a expressão que eu não poderia dar-lhe nas atuais circunstâncias. A negociação, a entrega. A independência, a perda do pequeno Estado com a integração subsequente. A constituição de uma federação com o Estado independente de Goa faria regressar a questão ao princípio, por ser considerada esta fórmula como a continuação do nosso colonialismo na Índia. Em qualquer destes casos, perda irreparável e sem esperança. E nós devemos continuar a esperar. Em 4 de fevereiro de 1961, dá-se o assalto de militantes do MPLA às cadeias de Luanda. A 15 de março, bandos armados da UPA de Olden Roberto destroem fazendas e vilas e matam cerca de 2.000 colonos portugueses. Inicia-se uma guerra de 13 anos que se vai alastrar à Guiné e Moçambique. Chama a atenção para os 3 factos seguintes. O primeiro é serem incomparavelmente mais numerosos os africanos assassinados pelos terroristas nas suas lavras e colheitas do que os membros das forças europeias ou locais encarregados de defendê-los. O segundo é refugiarem-se as populações junto das forças militares. Ainda em 61, Botelho Muniz, então Ministro da Defesa, tenta o que ficou conhecido como a Brilada, em nome dos reformistas do regime. Exige a Américo Tomás que destitua Salazar. A Brilada falha e Salazar assume a pasta de Ministro da Defesa e demite as chefias militares. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Pareceu que a concentração de poderes da Presidência do Conselho e da Defesa Nacional, bem como a alteração de alguns altos postos noutros setores das Forças Armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Marcelo Caetano, perante os atropelos governamentais e policiais à autonomia universitária, demite-se de reitor da Universidade Clássica. Em 1965, decreta eleições para a Assembleia Nacional, mas decide que, a partir de então, o Presidente da República não será eleito por sufrágio direto e universal, mas antes nomeado pela Assembleia Nacional e Câmara Corporativa. A oposição ainda faz campanha, mas desiste por falta de condições democráticas para concorrer. A reorganização faz-se num ano crucial da vida política. Não porque terminem as guerras no ultramar, pois que os inimigos que as fazem e os que as sustentam declaram quererem continuar a perturbar a vida e o trabalho alheios. Não porque tenha de haver eleições de deputados, ainda que relevantes, como sempre, mas especialmente porque novo corpo eleitoral tem de reunir-se para a escolha do chefe do Estado e de toda a nação portuguesa. Seja qual for a evolução dos acontecimentos, não pode haver dúvida de que é nos 7 anos a seguir que, por imperativos naturais ou políticos,
se não pode fugir a opções delicadas. E, embora não forçosamente a revisões, à reflexão ponderada do regime em vigor. E é nas mãos do chefe do Estado que virão apesar as maiores dificuldades e da sua consciência que dependerão as mais graves decisões. É reeleito Américo Tomás. Em 65, o clima repressivo aumenta. A Sociedade Portuguesa de Escritores é assaltada, encerrada e os seus dirigentes presos porque tinham concedido o prémio literário a Luandino Vieira, um destacado dirigente do MPLA, na altura preso no Tarrafal. Em 1965, a 13 de fevereiro, é assassinado pela PIDE, perto de Badajoz, o general Humberto Delgado. Segundo os organizadores da emboscada confessaram no Tribunal de Santa Clara, a quando do julgamento, Salazar esteve sempre a par do que se preparava para Humberto Delgado e foi avisado do assassínio poucas horas depois da brigada da PIDE chegar a Lisboa. Cansado da inutilidade da sua ação, desiludido dos conluios tenebrosos, traído, porventura, pelos que se afirmavam seus correligionários, parece ter tomado uma decisão em termos definitivos. Acordar com outros conspiradores numa revolução imediata ou entregar-se às autoridades portuguesas e dizer tudo. Sendo certa a inviabilidade de qualquer movimento revolucionário, a nós nos convinha que falasse. A outros havia de convir mais o silêncio, que só a morte poderia com segurança guardar. Salazar, em crescente isolamento, recebe a visita do Papa. Em 1967, o Papa Paulo VI torna-se no primeiro pontífice da história da Igreja a visitar Fátima. Encontra-se com Salazar e com a irmã Lúcia, a única sobrevivente das aparições. Alardeia o desenvolvimento do país enquanto centenas de milhares de portugueses atravessavam a fronteira à procura de trabalho em França e na Alemanha. Recebe a seleção nacional que tinha conquistado em Inglaterra o terceiro lugar no Campeonato Mundial de Futebol. O regime publicitava as suas obras. A autoestrada Lisboa-Vila Franca, marco indelével da progressiva melhoria da rede rodoviária do país, praticamente inexistente antes da arrancada de Braga. Da engenharia portuguesa que honra quem a concebeu e dignifica quem a realizou. Dou graças a Deus e declaro aberta ao trato e posta ao serviço da nação a Ponte Salazar. A aspiração de muitas gerações, insatisfeita durante quase um século de repetidas tentativas, tornou-se finalmente em realidade, nesta magnífica realidade que temos diante de nós. Verdadeiro padrão do progresso da técnica ao serviço da humanidade, ficará para os vindouros como o mais eloquente símbolo da era de engrandecimento, cujo 40º aniversário o país comemora este ano e que trouxe à nação um espírito novo, tornando possível dar corpo a obras como esta, que antes se tinham como meros sonhos irrealizáveis. A maneira como o país tem correspondido ao apelo que lhe havemos feito é uma lição para todos. Sem hesitações, sem queixumes,
Naturalmente, como quem vive a vida, os homens marcham para climas inóspitos e terras distantes a cumprir o seu dever, o dever que lhes é ditado pelo coração e pelo fio de fé e patriotismo que os ilumina. Diante desta lição, eu entendo mesmo que não se devem chorar os mortos. Melhor, nós havemos de chorar os mortos se os vivos os não merecerem. Isolado, com a imigração a aumentar, bem como os refratários e os desertores, Salazar precisava de uma manifestação de apoio à sua política de guerra colonial. Dei há dias a entender a obrigação de merecermos os nossos mortos, mas diante do espetáculo a que mercê de Deus me é dado assistir, de todo um povo que unido e fraterno se comprime por suas 1000 representações junto aos passos do poder, diante deste empolgante movimento de mobilização de almas que se oferecem em devotamento total, a ouvir o eco das mesmas ansiedades das terras ultramarinas, que a esta hora também clamam pelo seu direito a gozar de paz e pela legitimidade da sua participação nacional, diante de tudo isto, que é belo e grande e único, não temos só o dever de merecer os mortos, temos também o dever de ser orgulhosos dos vivos. Mas o regime entra em decadência irremediável. Fruto das guerras coloniais e do isolamento internacional. Em agosto de 1967, Salazar cai da cadeira na sua residência de verão no Forte de São João do Estoril. Trata na Casa de Saúde da Cruz Vermelha, em Benfica, a fim de ser submetido a delicada intervenção cirúrgica a um hematoma cerebral. A operação decorreu com pleno êxito, ante a comovida e serena expectativa do país. Tudo parecia encaminhar-se para um pronto restabelecimento, quando o estado de saúde do ilustre enfermo piorou bruscamente devido a um grave acidente vascular. Só os desvelados cuidados médicos e uma invulgar resistência física lhe permitiram conservar a vida. Conselho, Dr. António de Oliveira Salazar, e perdidas todas as esperanças, mesmo que sobreviva, de poder voltar a exercer em plenitude as funções do seu alto cargo, atendendo a que os superiores interesses do país têm de prevalecer sobre quaisquer sentimentos, por maiores e mais legítimos que pareçam, circunstância que obriga à decisão dolorosa de substituir na chefia do governo o Dr. António de Oliveira Salazar, português inconfundível no pensamento e na ação e benemérito da pátria, por ele servida genialmente, com total e permanente dedicação durante mais de 40 anos, e que, para melhor a servir, de tudo abdicou, numa renúncia completa e única em toda a nossa história de mais de 8 séculos. Tendo ouvido o Conselho de Estado e não devendo adiar por mais tempo essa decisão, que uso da faculdade conferida pelo número 1º do artigo 81 da Constituição, exonera o Dr. António de Oliveira Salazar do cargo de Presidente do Conselho de Ministros, do qual manterá todas as honras a ele inerentes, e para o substituir, no meio nos termos do mesmo preceito constitucional, o Dr. Marcelo Zé das Neves Alves Caetano.
A 27 de setembro, Marcelo Caetano toma posse como Presidente do Conselho de Ministros. O país habituou-se durante largo período a ser conduzido por um homem de gênio. De hoje para diante, tem de adaptar-se ao governo de homens como os outros. Até à sua morte em 1970, Salazar estará convencido que ainda é o Presidente do Conselho de Ministros. Em setembro de 69, Salazar concede uma entrevista a Roland Faure do Aurore. O telegrama da agência noticiosa France Presse, a propósito desta entrevista, diz o seguinte: durante a conversa que se desenrolou nos jardins do Palácio, o Dr. Salazar, que resistiu à trombose cerebral que o prostou há um ano, indicou ao seu visitante que recebe aqui mesmo todos os ministros portugueses porque é mais agradável neste jardim do que em casa, que lhes impõe decisões porque estas são tomadas coletivamente pelo Conselho de Ministros e durante as reuniões a que preside o Presidente da República. E, enfim, que ele não hesitaria em demitir um ministro se não seguisse a sua política. Acredita ainda que Marcelo Caetano não está no governo e até à sua morte, o Presidente da República, os seus antigos ministros e mesmo ministros de Marcelo vão visitá-lo com a preocupação de que Salazar nunca saiba que já não é Presidente do Conselho.